pessoas. Vamos falar de plano de saúde, então. Você tem plano de saúde? Olha, as pessoas que têm esses planos de saúde registraram mais de 64 mil reclamações no primeiro semestre desse ano só no estado de São Paulo. Dá uma média aí de 355 reclamações por dia. Os dados que eu acabei de te falar são da Agência Nacional de Saúde. Quem detalha as principais queixas agora para a gente ao vivo é o Fabrício Lobel. Vamos conversar com ele. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Sabine. Você que nos assiste no Bom Dia São Paulo. Muita gente tem plano de saúde, depende dele, se vê nessa situação, né, de na hora que mais precisa não consegue ter acesso aos serviços, e é por isso que tem aumentado muito principalmente ao longo dos últimos 2, 3 anos. Também depois da pandemia, isso teve um reflexo forte. Aumentou muito o número de reclamações feitas à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Só no primeiro, esses números que você falou, que são 64.048 queixas, são só no primeiro semestre no estado de São Paulo. Isso dá a média de 355 reclamações por dia, 14 reclamações por hora. E aí as queixas mais comuns são, em primeiro lugar, regras para acessos aos atendimentos, ou seja, o acesso propriamente dito aos serviços, são 15 mil reclamações desse tipo. Em segundo lugar, as queixas por reembolso, muitas vezes reembolsos que vêm abaixo do esperado ou que não vêm quando solicitados pelos clientes. E em terceiro lugar, os prazos máximos para os atendimentos. Muitas vezes um exame ou uma consulta que acabam demorando muito tempo para ser liberado. A gente sempre que faz esse tipo de acompanhamento, esse tipo de reportagem sobre reclamações de planos de saúde, a gente ouve de um lado os planos de saúde falando de uma imensa dificuldade até financeira para fechar as contas, para que eles consigam dar conta de todos os atendimentos que são feitos. Isso principalmente por causa do encarecimento de procedimentos médicos, mas também por uma reorganização de todo o sistema de saúde depois da pandemia, né? E quando a gente vai falar com os clientes, a gente ouve justamente aquilo, né? Essa sensação de desamparo. Tantos anos pagando pelo plano de saúde e aí quando mais precisa não consegue. Hoje a gente traz a história, por exemplo, da Juliana, ela que tem um filho que tem um diagnóstico dentro do espectro autista e para ele é muito importante que ele faça suas terapias, os seus acompanhamentos com uma mesma equipe, que tenha já um passado, que tenha um vínculo, um histórico. Só que ela disse que na clínica em que ela fazia esse atendimento, essa clínica foi descredenciada do plano de saúde, então ela teve que ir para uma outra clínica. E isso aconteceu mais uma vez, para uma outra clínica. Até que ela se viu numa situação de ter só o atendimento de fonoaudiologia, o que para ela é pouco. Uma outra questão, no caso dela também, é de que nessa história de ir cada vez para mais longe, de uma clínica para outra, ela vai cada vez mais longe de casa. E hoje ela gasta R$70 em transporte por aplicativo para ir para essa clínica e voltar com o filho dela. Veja só o que ela relatou para a gente. Meu filho usava o plano todos os dias e as horas eram muito estendidas, porque ele fazia 20 horas semanais. O que aconteceu? O plano azul, a Cruz Azul pegou e descredenciou essa clínica. Essa primeira clínica foi descredenciada por falta de pagamento. Aí a gente foi direcionada para uma outra clínica conveniada, né? Fui para lá, aceitei. É um pouco assim, é longe da minha casa, mas é contramão. Só que aí o que acontecia? Nessa nova clínica não parava terapeutas. Aí o que aconteceu? O plano de saúde parou de pagar essa clínica de novo, né? Que é a segunda clínica. Aí teve o outro descredenciamento. Aí a gente foi direcionada para essa que eu estou agora em São Mateus. Não importa a clínica que eles jogar a gente, mas eles têm que manter a qualidade. Mas nem isso está acontecendo.
Pois é, então depois que a gente procurou a Cruz Azul, o plano de saúde disse que disponibilizou então as outras terapias que estavam faltando para o caso da Juliana. Só que a Cruz Azul diz que existe um grande trabalho, uma dificuldade muito grande financeira de bancar várias dessas terapias. Diz que isso é um problema nacional quando se trata do atendimento de pessoas dentro do espectro autista. Diz também que tem que ter um cuidado ali com os médicos na hora de fazer os pedidos de terapia, que, segundo a Cruz Azul, muitas vezes são excessivos. Diz também que tem uma dificuldade com as clínicas, que muitas vezes cobram valores elevados e não estão dispostas a negociar. E, sob o ponto de vista do transporte, aí o plano de saúde responsabiliza as famílias que deveriam procurar o sistema Atende, que é vinculado às prefeituras. A gente falou também com uma outra paciente, a Luciana, que está há 2 anos e meio em tratamento contra um câncer, e ela diz que sempre conseguiu o seu tratamento, a quimioterapia, da mesma forma. Pedido médico, autorização do plano de saúde, e aí ela fazia o tratamento. Só que, mais recentemente, ela não conseguiu a autorização do plano de saúde, chegou a fazer até uma vaquinha para ter acesso a esse tratamento. Veja só o que ela diz. Há 2 anos e meio eu faço tratamento contra um câncer de mama e há 1 ano eu faço com relação à metástase pulmonar que eu descobri 1 ano atrás. E durante esse 1 ano eu venho fazendo tratamento e a Notre Dame vem cumprindo com as quimioterapias, autorizando lá no AC Camargo, onde eu faço o tratamento. E desse último protocolo de medicamento, eles resolveram negar. E mesmo judicializando, a Notre Dame negou a liminar. Fizemos vaquinha eletrônica, com amigos, tudo. Eu consegui fazer no dia 10 agora de agosto a primeira sessão dos ciclos. São 3 ciclos, cada sessão é R$50 mil. Já é um tratamento muito doloroso, muito sofrido. Não é brincadeira, ainda eu tenho que lidar com isso. No caso da Luciana, a Notre Dame diz que, devido a essa decisão judicial, o encaminhamento e a autorização para o tratamento já foi expedida, já foi liberada, E a Notre Dame diz ainda que acompanha constantemente a avaliação dos seus pacientes. E a gente conversou também com a advogada Esther Tolesani, que é uma advogada especialista em direito à saúde. Veja só o que ela diz sobre esse aumento no número de reclamações. Hoje em dia está muito comum um cliente reclamar sobre dificuldade em pedir liberação do procedimento, ou seja, ele não consegue nem ter o retorno ainda do plano de saúde, dificuldade no seu reembolso, dificuldade até mesmo para manusear o próprio aplicativo do plano de saúde. E essas reclamações aumentaram muito porque são casos onde o cliente fica ali 3, 4 meses para tentar resolver, por exemplo, um pedido de reembolso. Isso não existia no passado. A dica que a gente dá é deixar tudo documentado, mostrar a boa-fé do paciente que tentou resolver de uma forma amigável na esfera administrativa, não tendo retorno ou tendo uma negativa, ele precisa judicializar para que ele consiga o seu medicamento, seja qual for o problema. Quando a gente fala de plano de saúde, todo mundo precisa de fato ser ouvido. A gente sabe que é um assunto que toca e mexe muito com mães, com pais, enfim, com todo mundo. Estamos lidando com vidas, Então, toda uma atenção especial nesse quesito. A Agência Nacional de Saúde diz que mantém diálogo com as operadoras do setor para garantir os direitos aos beneficiários. A ANS ressalta que tem uma série de fatores que levaram ao aumento dessas reclamações que a gente acabou de ver nos últimos anos. Entre eles, a busca por melhor qualidade da assistência dos prestadores de serviço. Federação Nacional de Saúde Suplementar, reforçou que toda reclamação tem que ser tratada com atenção. A entidade disse também que os planos de saúde se empenham para manter os beneficiários sempre bem atendidos. A Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, falou que entende que casos pontuais podem não alcançar o nível de excelência esperado pelos beneficiários de planos de saúde, mas que essa não é uma regra do setor. E reforça que a busca pela melhoria do atendimento deve ser um compromisso das operadoras. É o que a gente está falando, Um compromisso, todo mundo ser ouvido para melhorar e reduzir
em absoluto esse número de queixas, porque a gente está falando de saúde, quando a gente fala de saúde, a gente fala de vidas.